Olá pessoal, vamos retornar aqui com um curso Recrutamento Efetivo para reduzir o risco de seleção adversa com base na avaliação DISC. Trilha do conhecimento. No módulo 1 falamos sobre recrutamento baseado em risco e agora no 2 vamos falar da ferramenta DISC. E no 3 vamos contextualizar essa ferramenta. No 4 vamos falar de uma técnica internacional que chama due diligence, que é o que? Uma investigação profunda. E no 5, integridade positiva. Então, módulo 2, DISC Assessment. Lista de siglas. C, conformidade. D, dominância. I, influência. S, estabilidade. TD, tomada de decisão. Linha do tempo. Na Grécia, na antiguidade, havia a influência dos 4 elementos da natureza no comportamento humano. Então algumas pessoas eram comparadas a fogo, outros à água, alguns à terra e outros ao ar. Em 590 a.C., o profeta Ezequiel ele corporifica a humanidade na face de 4 criaturas: cara de leão, cara de homem, cara de águia ou cara de boi. Em 370 a.C., Hipócrates diz que o temperamento é determinado pela predominância de 4 fluidos corporais: colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Em 1885 d.C., o bispo de Lyon explicou que o Novo Testamento foi escrito por 4 homens com temperamentos diferentes: o espontâneo Marcos, o espiritual João, o histórico Mateus e o erudito Lucas. Na Idade Moderna, na Suíça, um psiquiatra, Carl Jung, estudou a personalidade classificando os indivíduos em 4 perfis: produtor, intuitivo, sensitivo e analítico. Nos anos 1920, nos Estados Unidos, o psicólogo William Marston, o mesmo que inventou a Mulher Maravilha, ele construiu o modelo DISC, perfilando os indivíduos em 4 indivíduos. E assim vamos evoluindo com a perfilação. Origem. Então, nos Estados Unidos, no início dos anos de 1920, o psicólogo norte-americano William Moulton Marston construiu o modelo DISC através de pesquisas baseadas em instrumentos estatísticos e conhecimentos de biofísica. É uma matéria que nós estudamos na faculdade que chama de bioestatística. Essa é a base. E atualmente esse modelo DISC ele é utilizado em todo o mundo. DISC, o que é? É uma ferramenta de mapeamento de perfil comportamental e profissional, que divide em 4 perfis: o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conformista. 4 perfis: pessoas ou coisas. Dominante, I influente, C conformista e S estável. O dominante e o influente, eles assumem mais riscos, gostam de mudanças, de situações diferentes. Comportamento mais extrovertido, são mais práticos. Já os conformistas e os estáveis gostam da situação como está, de situações rotineiras. Por isso, preferem a segurança. E o comportamento é mais introvertido e são mais teóricos. A relação entre o dominante e o conformista é que eles são desenvolvidos pelo trabalho. Apresentam um aspecto mais formal e focam em coisas. É o que a gente destaca aqui, a teoria X. Já o influente e o estável, ele se desenvolve por relacionamentos. São mais informais e têm enfoque em pessoas, a teoria Y. Aplicação. Para que serve essa ferramenta DISC? Vamos revisar. O objetivo é autoconhecer e liderar, compreender a forma de pensar e a forma de trabalhar, planejar o desenvolvimento individual para tratar as fraquezas do trabalhador, motivar, treinar e desenvolver, investigar indícios comportamentais, remanejar para outro departamento, entrevistar assertivamente, recrutar colaboradores, persuadir estrategicamente o entrevistador, o selecionador. DISC. Por quê?
É o único sistema de avaliação comportamental com 98% de assertividade e ele é validado pela USP, pela UFMG e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Vantagens: baixo custo, rapidez e fácil utilização. Aumenta a satisfação da equipe, é o team building. Aumenta a produtividade e te retorna diversas informações valiosas sobre o perfil profissional, como a forma de trabalhar e o potencial, informa a melhor área de atuação e performa a tomada de decisão. Então nós temos 4 perfis, como um alvo, e os resultados baseiam-se nas combinações de 4 perfis distintos, porque nenhum ser humano ele é isolado um perfil, ele apresenta uma combinação desses perfis, predominando 2. O dominante, ele tem uma característica desafiador, competitivo, autoconfiante. Já o influente, ele é interativo, otimista e persuasivo. O dominante e o influente, eles são irmãos, são perfis irmãos, são próximos. Por outro lado, o estável, ele apresenta um comportamento de planejador, calmo, consistente. Em relação ao dominante, o estável ele é um perfil primo. Conformista, ele tem um comportamento preciso, organizado e detalhista. Em relação ao estável, ele é um perfil irmão. E em relação ao influente, o conformista, ele é primo. Raio-X, percepção profunda. Então isso diz que te retorna, ele vai passar um raio-x ali daquele colaborador, daquele possível colaborador, para você ter o que? Informações valiosas e influenciar na sua tomada de decisão, tendo uma grande aplicação no recrutamento. A gente encerra aqui essa aula, vou deixar o meu até mais. E na próxima aula preparamos um conteúdo excepcional sobre o perfil dominante. Você sabe quais são as características desse perfil? Nos vemos lá. DISC.